Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, passando aqui para a correção da nossa revisão de matemática, onde nós trabalhamos com alguns assuntos, como média aritmética simples, a média aritmética ponderada, trabalhamos também com potenciação de base real e notação científica. Então nós vamos fazer a correção desta atividade. A primeira questão diz assim, um grupo de pessoas apresenta as idades de 10, 12, 15, 18 e 20 anos. Qual a média de idades desse grupo? Então, aqui nós temos um exemplo de média aritmética simples, né? Então, nós vamos determinar a média das idades desse grupo. Para isso, nós podemos colocar aqui, M igual, e aí nós vamos colocar aqui todas as idades que nós encontramos. E somamos, 10, mais 12, mais 15, mais 18 e mais 20, tá? São 5 idades. E esses valores vão ser divididos, pela quantidade das idades. Como são 5 idades, então vai ser dividido por 5, tá bom? Então, nós vamos agora fazer a soma dessas idades, que nós somando aqui, 10 mais 12, mais 15, mais 18 e mais 20, vai dar exatamente 75, tá bom? 75. E aí nós vamos dividir por esses 5. Fazendo a divisão, 75 dividido para 5 vai dar 15. Tá bom? Então, a média de idade é de 15 anos, né? Então, a resposta correta é o item D. Continuando, aqui nós temos a nossa segunda questão. Na nossa segunda questão, diz assim, João deseja calcular a média das notas que tirou em cada uma das 4 matérias a seguir, né? No caso das matérias a seguir. Então, calcular a média ponderada de suas notas na média de inglês, sendo que a primeira prova vale o peso 2 e a segunda prova vale peso 4, né? Então, nós vamos calcular a média dele aqui na nota de inglês. Então, isso aqui, gente, como nós estamos usando essa palavra peso, aqui nós temos que lembrar que aqui não é que nem a média aritmética simples. Aqui nós vamos chamar isso aqui de média ponderada. Ele já vai até dizer aqui, na própria questão. Então, nós vamos chamar aqui de MP, tá? MP, média ponderada. E a média ponderada, ela é calculada de uma forma um pouco diferente, mas não é tão difícil. Porque nós temos aqui a nota e nós temos os pesos. Ele está dizendo que a primeira nota foi o peso 2. Então, nós vamos juntar essas duas notas. Nós vamos multiplicar, tá? Nós vamos colocar 6 vezes 2, porque o peso foi 2. Mais a segunda prova, que foi 7. E qual foi o peso da segunda prova? Vale 4. Tá certo? Então, 7 vezes 4. Tá bom? E aí, nós temos o peso 2 e o peso 4. Então, nesse caso agora, nós vamos usar os pesos que foram aqui colocado aqui, no denominador, que é o 2 mais o 4, tá bom? Então, eu vou dizer o seguinte, vou colocar aqui embaixo. A média ponderada vai ser a multiplicação de 6 vezes 2, que é 12, tá? Mais 7 vezes 4, que é 28, e a soma dos denominadores, de 2 mais 4, que vai dar 6. Olha como é fácil. Então, se eu somar 12 mais 28, vai dar 40, tá? Dividido por 6, vai dar um número decimal, né? Que vai ficar na casa de 6,6. Tá bom? Nós vamos pegar aqui 6,6. A resposta correta é o item D. Bem, gente, na nossa terceira questão, nós vamos trabalhar com a potenciação, não é isso? Então, aqui nós vamos ter
é o item A, o item B e o item C. Interessante você observar que as nossas potências estão com expoente negativo. Aqui está 15 elevado a menos 2, menos 2 terços elevado a menos 3 e 1 quarto é menos 1 quarto elevado a menos 3. Então, para isso, a primeira coisa que nós devemos fazer, gente, é transformar esse expoente negativo em positivo. E como é que a gente faz isso? De uma maneira bem simples. É só você inverter a base, trocar a base de lugar. Só que você diz, professor, mas aqui, ó, eu não tenho nada aqui embaixo do 15. Aí você coloca um 1, ó, e aí ele vai virar uma fração e nós podemos trocar a base de lugar. Então, o 1 vai para cima e o 5 fica embaixo, tá? Ó. E aí eu tenho uma fração e esse meu expoente que está negativo vira positivo. E agora, terminou? Não. Agora é só você repetir quantas vezes o expoente está ordenando, que no caso aqui são 2 vezes, e multiplicar. Então, nós vamos ter, ó, 15, uma vez 1 sobre 15 vezes 1 sobre 15. Tá ok? Multiplicando 1 vezes 1 vai ser 1. E 15 vezes 15 vai ser 225, tá? Como aqui é positivo, ó, o expoente aqui é 2, sempre vai ser positivo, né, o resultado. Então, pronto, tá aqui o nosso primeiro resultado, 1 sobre 225. Agora, aqui é um pouquinho diferente, porque nós temos já a fração, nós não precisamos colocar 1 embaixo. O que a gente vai fazer? Só trocar de lugar. Repete aqui, ó, o menos, pega o 3, coloca em cima, pega o 2, coloca embaixo. Para que isso, professor? Para trocar o sinal do expoente. Que está menos 3, agora ele fica só 3 positivo. Ó. Feito isso, aí eu já posso resolver, tá? Do jeito que está lá, ó. 3 sobre 2, vou repetir 3 vezes. Menos 3 sobre 2, vezes menos 3 sobre 2. Repetir 3 vezes, agora eu vou multiplicar. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 3 vezes 3 é 9, e 9 3 vezes vai ser 27. De baixo, 2 vezes 2 é 4, né? E 4 vezes 2 é 8. Então, 27 sobre 8. Só que está faltando colocar o sinal. Quando aqui o expoente é ímpar, o que a gente diz? Hein? Quando o expoente é ímpar, repete o sinal que está aqui dentro, né? Então, no caso aqui vai ser menos, tá bom? É uma dica aí. Quando aqui for ímpar, repete o sinal que estiver aqui dentro. Quando aqui for par, é sempre positivo, tá bom? No item C, nós temos aqui, ó, a mesma coisa. Como aqui está negativo, vamos trocar de lugar. O 4 vai para cima e o 1 fica embaixo. Para o meu 3 ficar positivo. E aí a gente repete 3 vezes, ó. 4 sobre 1 vezes 4 sobre 1 vezes 4 sobre 1, tá bom? Repetiu, multiplica o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. 4 vezes 4 é 16, e 16 vezes 4 vai dar 64, tá? E o 1, tá bom? Aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Então, a minha resposta aqui, se você quiser, pode deixar assim, ou então, ó, 64 dividido para 1 é 64 mesmo, né? Então, o nosso resultado é 64. E o sinal? Bem, se aqui tiver negativo, aqui no caso aqui não está negativo, tá? Ele está positivo. Então, aqui, como ele está positivo, então repete o sinal que está dentro. Como não tem sinal, o nosso resultado vai ser positivo, não é isso? Bem, gente, finalizando aqui a nossa quarta questão, nós temos que escrever esses valores em notação científica. Bem, a notação científica, nós vamos representar da seguinte forma, gente. Aqui nós temos o número 31.000, representando ele em notação científica. Então, como é que vai ficar? Você sabe que é como se a vírgula estivesse aqui atrás, certo? Então, ela vai se deslocar até o primeiro número ser um número que fique entre 1 e 9. Então, nesse caso aqui, se eu deslocar essa vírgula para a minha esquerda, né? Ela vai parar bem aqui, ó, no 3, tá bom? Então, o meu caso aqui, eu vou representar da seguinte forma, ó, 3,1. Depois do 1, eu vou colocar o sinalzinho de vezes 10, tá bom? Vezes 10.
Quantos números eu andei para a minha esquerda? Ó, 1, 2, 3 e 4. Então, nesse caso aqui, vai ser o meu expoente, 4. Então, a minha resposta é 3,1 vezes 10 elevado a 4, tá bom? Mesma coisa aqui na B. Só que se você olhar, ó, aqui na B, a vírgula está aqui, ó, não está no final. Ela está aqui, ó, no início, né? Quase no início. Então, a vírgula vai deslocar para a direita, né? Nesse caso, até chegar aonde? Até chegar no primeiro número inteiro, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou repetir quem aqui? Eu vou repetir 4,52, tá bom? Vezes 10. E agora, professor, o que eu vou fazer? Você vai contar quantos números a vírgula andou. Ela estava aqui, ó, parou aqui no 4. Ela andou, ó, 3 números. Como ela andou 3 números e ela andou para a direita, tá? Então, nesse caso aqui, andou 3 números, é 3. Mas como ela andou para a direita, nesse caso aqui, o nosso expoente vai ficar negativo, tá bom? Quando ela anda para a esquerda, fica positivo o expoente. Quando ela anda para a direita, fica negativo, tá? Então, aqui nós temos aqui outro número, ó. Mesma coisa, não tem vírgula aqui, ó. Então, a vírgula está aqui no final. Então, ela vai andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 números. Ela vai ficar bem aqui a vírgula agora. Então, tudo que tiver número sem o zero, eu vou repetir. Então, é 2,45, tá bom? Até aqui eu vou repetir. O zero eu não coloco. Coloco vezes 10. 10. E aí, quantos números eu andei? 7 números, não foi? 7. Como eu andei para a esquerda, então vai ser 7 positivo, tá bom? Então, no caso aqui, é 2,45 vezes 10 elevado a 7, tá bom? Expoente 7. Então, gente, essa é a nossa correção, tá? Da nossa revisão. Espero que vocês tenham compreendido, né? Bons estudos a todos e aguardo vocês na nossa próxima atividade.